Olá, boa noite. Todos são bem-vindos aqui ao nosso estudo. Louvado seja o Senhor por mais um dia, por mais uma semana, que nós estamos nos aproximando do final. Nós estamos separando esse momento para estarmos na presença de Deus, para aprendermos mais a respeito daquilo que a palavra de Deus, que ela nos ensina. Todos são bem-vindos. Alguns já manifestaram aí a sua participação, aqui conosco, certo? Então, temos aí vários. Uma boa noite a todos, a irmã Lucia, a irmã Vilma, a Juliane, a Genesi, o Ezequias, todos são bem-vindos aqui, e os demais que não enviaram mensagens no chat, mas que estão aqui conosco juntos para nós estudarmos a palavra de Deus. E sempre que nós vamos estudar a palavra de Deus, antes de nós estudarmos a palavra de Deus, nós oramos, pedimos sabedoria de Deus, pedimos iluminação, orientação do Senhor. Assim, feche seus olhos onde você está e nós vamos falar com Deus agora em oração. Então, feche seus olhos, vamos falar com Deus em oração. Eterno, poderoso, maravilhoso Deus que habita nos altos céus e que está nesse momento abençoando cada um conectado aqui nesse momento, em mais um episódio, em mais um estudo sobre o que a Bíblia ensina. E mesmo que a pessoa, esse que esteja ouvindo posteriormente, assistindo posteriormente esse estudo, que a tua bênção seja, ó Pai, com cada um, independente do momento e do lugar onde nós estejamos. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê entendimento e compreensão, e acima de tudo uma mente e um coração abertos, dispostos a te obedecer, a fazer tua vontade, a colocar em prática aquilo que nós aprendermos. Todos os ensinos da tua palavra, Senhor, eles precisam se tornarem parte da nossa vida, e pedimos que o Espírito Santo realize essa obra em cada um de nós, e assim a tua palavra seja sempre viva em nossa vida. Que o Senhor esteja com cada pessoa, com cada um, assistindo a live ou assistindo posteriormente, que a tua bênção continue a ser com cada um, guiando, conduzindo e dirigindo o viver, concedendo saúde, proteção em meio à pandemia, concedendo as bênçãos necessárias, materiais aqui para o dia a dia nessa terra, mas acima de tudo, como já pedimos, a presença do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez que pedimos e agradecemos. Amém. Nosso tema dessa noite é um tema muito importante para mim e para você e para o nosso dia a dia, pois o nosso tema fala sobre a fidelidade cristã, fala sobre mordomia cristã, fidelidade cristã. Geralmente, quando nós falamos em fidelidade, geralmente as pessoas elas pensam em dinheiro, e dinheiro é uma parte da mordomia cristã, da fidelidade cristã, e é uma parte importante, Alguns até dizem que o bolso é a parte mais sensível do ser humano. Quando você toca, quando você fala, quando você mexe, com isso, com dinheiro, então as pessoas, elas com certeza, elas ficam receosas. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina a esse respeito de modo equilibrado, certo? O dízimo, ele é a 10ª parte dos ganhos,
de uma pessoa. E essa 10ª parte, ela pertence a Deus. Nós veremos depois em textos bíblicos a respeito disso. Era uma prática do passado, das pessoas no passado. Por exemplo, nós encontramos Jacó, ele se comprometendo em devolver o dízimo e também dar ofertas, né? E o dízimo e as ofertas sempre foram o motivo que o povo de Israel foi ricamente abençoado. E se não fosse para abençoar, Deus não teria dado. E com certeza, se foi no passado, também é uma bênção hoje em nossos dias. É um princípio que contraria a matemática, né? Porque a matemática, ela apenas soma e diminui. E quando se diminui, sabe que o que sobrou é menos, e com menos você compra menos, você faz menos e assim por diante. Mas na matemática de Deus, menos é mais, porque estará na bênção de Deus. O que Deus propõe com o sistema dos dízimos e das ofertas é uma sociedade. Isso é o que Deus propõe. Ele que é o proprietário de todas as coisas, de toda a riqueza. E ele nos convida a participar das imensas bênçãos que é capaz de derramar. É por isso que nos pede que demos com abundância e alegria. Vamos ler esse texto aqui da primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7. E o texto diz assim, ó: ou somente eu e Barnabé que não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Então, nós aqui encontramos Deus dizendo para nós que uma parte daquilo que Ele nos concede, essa parte, ela é para bênção a nós. E nós, então, precisamos contribuir. Na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo, ele diz assim, ó: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, Deus propõe à sociedade, conforme vimos, né, uma parte é de Deus, e Ele espera que eu e você entreguemos com alegria. Por quê? Porque Deus é o dono de todas as coisas. Vamos ver no Salmo 24. O que é que o Salmo 24 ele nos fala? Salmo 24 e o verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então o salmista, ele diz que ao Senhor pertence a terra, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Então todas as coisas pertencem a Deus, elas pertencem a Deus. Em Ageu 2, verso 8, Deus diz assim, ó: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. Então, tudo que tem, todas as riquezas, todas as coisas que existem, elas pertencem a Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E então, eu e você, talvez nós venhamos a pensar assim, tá, tudo é de Deus, eu concordo plenamente com isso, mas quem trabalha, quem faz, quem produz, sou eu. Mas vejam só o que Deus fala em Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 e 18. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas riquezas ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, Deus, já sabendo e conhecendo a respeito do coração humano,
Deus já advertiu, né? Ele disse: não diga a minha capacidade e a minha força é que me ajuntaram tudo isso. Por quê? Porque é Deus quem nos dá vida. Porque é Deus quem dá o princípio de vida, quem nos mantém vivos. E então tudo vem de Deus. É de Deus que vem todas as coisas. E então no livro de Levítico, no Deus, ele explicitamente, ele nos fala a respeito disso, do percentual que ele separou. Vejam só, Levítico 27, versos 30 e 32. Diz assim, ó, também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. E o verso 32. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Então aqui Deus está dizendo que de todas as coisas, o dízimo, a 10ª parte, pertencem a Deus. Não importa o que seja, o trabalho que nós realizemos, o dízimo pertence a Deus. O dízimo do nosso salário é de Deus. O dízimo do lucro de uma venda pertence a Deus. O dízimo de todas as coisas. Como Israel, eles eram rurais, né? Criavam gado, plantavam. Então, por isso que se fala a respeito dos cereais, das frutas, mas o princípio ele vem para nós em nossos dias. Então, o dízimo daquilo que nós ganhamos, do que nós recebemos, pertence a Deus, porque todas as coisas pertencem a Deus. E de quanto temos que devolver o dízimo? De quanto? Então vejamos lá. Em Gênesis 28, versos 20 a 22, diz assim: ó, então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Então aqui Jacó está dizendo: de tudo o que me deres, certamente darei o dízimo. Se eu e você, nós tivermos dúvida a respeito de alguma coisa, erre para o lado de Deus. Na dúvida, erre para o lado de Deus, porque Deus é justo e honesto o suficiente para devolver-lhe. Eu ouvi um dia uma história de uma senhora que os filhos disseram exatamente isso para ela. Os filhos disseram: mãe, você está dando muito dinheiro na igreja, para a igreja. E então ela disse: filhos, eu não dou dinheiro para a igreja, eu devolvo para Deus. Eu dou para Deus, eu devolvo para Deus. E Deus é honesto o suficiente para que, se eu der a mais, Ele me devolve. E quantos aí já tiveram essa experiência? Talvez você que está nos ouvindo agora, nesse momento, talvez você tenha uma experiência assim, de ter sido fiel a Deus com seus dízimos ou de ter entregue algo a mais e o Senhor lhe ter devolvido. O Senhor, ele é justo, ele é honesto, ele é correto o suficiente. Em que, ou como, né? Em que é empregado o dízimo? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versos 13 e 14, ele diz assim, ó, vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então, o dízimo, ele é empregado na pregação do evangelho.
O dízimo é empregado na pregação do Evangelho. Ele deve ser usado na pregação do Evangelho. Aqueles que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. Eu, como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu faço um compromisso com a igreja e com Deus de trabalhar única e exclusivamente para a igreja. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem um sistema no qual os pastores não ganham mais um do que o outro. Todos os pastores, independente da igreja, da quantidade de dízimo que entre nas igrejas que ele pastoreia, que eu pastoreio, não fazem diferença. Por quê? Porque esse dízimo vai para uma tesouraria central, que nós chamamos a associação, né? Esse dízimo vai para a associação, e então a associação, ela divide esse dízimo em partes e envia para instituições, né, conforme já estabelecido pelos regulamentos, e então ela também nos paga. Diferente de outras igrejas, de igrejas congregacionalistas, né, que quanto maior a igreja e maior o dízimo, mais o pastor ganha. Então, o sistema da Igreja Adventista do Sétimo Dia é diferente. O pastor, e hoje eu estou trabalhando aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, mas se eu for trabalhar em qualquer outro estado do Brasil, eu ganharei a mesma coisa. Excetuando no norte do Brasil, que os pastores ganham um acréscimo porque o custo de vida lá é maior do que em outras regiões. Assim, nós, pastores adventistas, recebemos do dízimo do Senhor, o dízimo que as pessoas devolvem e entregam. O dízimo não é das pessoas, o dízimo é do Senhor. Você devolve o dízimo porque ele pertence a Deus. Deus declara que é propriedade dele o dízimo. E nós não temos direito de escolher. Deus exige obediência. As ordens de Deus têm que serem cumpridas. Deus, ele estabelece já qual é a finalidade do dízimo. Deus aceita tanto o bom como o mal. Aqui, Deus se preocupa não tanto pela qualidade, mas pela quantidade, pela parte que ele reclama como sua. E aqui no caso se refere aos animais, né? Porque como eles eram pastores, eles criavam animais, então não importava o tipo de animal que passasse ali na hora, eles deveriam fechar o rebanho e então fazer o rebanho passar, e eles contariam 9, no 10º eles marcariam. E esse que seria marcado, não importa se ele tivesse defeito ou não, se fosse bom ou mal, se ele fosse coxo, se ele tivesse problemas, não importava, ele era dízimo, pertence a Deus. Não deveria ser substituído. Agora a oferta não, a oferta era diferente. A oferta deveria ser escolhida, deveria ser escolhido o melhor cordeiro, o melhor animal para ser entregue como oferta. Por quê? Porque representa a Jesus, o Cordeiro de Deus. Embora o dízimo seja um dever, Deus espera que esta obrigação tenha motivação no amor. O amor é que deve nos motivar, amor a Deus, que deve nos motivar a obedecê-lo. O Senhor, ele deseja e espera, e por isso que ele deixa cada um livre para obedecer. Cada um é livre para obedecer aquilo que o Senhor nos diz, aquilo que ele estabelece na palavra. A oferta, né, ela é propriedade do homem. Nós sabemos que o ser humano não é proprietário de nada. Deus, sem dúvida, é dono de todas as coisas, mas ele nos permite considerar os 9/10, né, os 90%, dos 100%, separa o dízimo é de Deus, mas o restante ele permite que nós consideremos como nosso, pois podemos usá-los conforme a nossa vontade. É por essa razão que podemos ofertar voluntariamente. A quantia que damos é determinada pelo critério espiritual, pela avaliação e proporção das bênçãos recebidas. E assim nós usamos a nossa faculdade de escolha, certo? Nós damos as
nossas ofertas conforme as bênçãos que nós temos recebido de Deus. Mas lembrando que Deus é honesto o suficiente para nos devolver se porventura dermos a mais para Ele. Deus somente aceita a oferta que é perfeita. Por quê? Porque esta representa a Cristo. Aquilo que mais preocupa a Deus é a qualidade da oferta. A qualidade da oferta. A motivação do amor é a única que Deus aceita. Ainda que a oferta seja da melhor qualidade, a motivação está no doador. Deus olha aquilo que nós possuímos, o Senhor, Ele recebe a nossa adoração por amor. Pelo amor que nos move, que nos motiva. É por isso que Deus olha para o coração, para aquilo que está motivando a cada um de nós, a mim e a você. Dessa forma, nós somos chamados e convidados por Deus para, primeiro, sermos fiéis administradores dos bens de Deus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, o apóstolo diz assim, ó, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Segundo, ser sócio de Deus. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, 24 e 25. Então eu e você, nós devemos dar generosamente. Nós devemos dar, porque o Senhor já nos tem dado. E aqui está algo importante, porque há várias denominações por aí que incentivam as pessoas, e podemos dizer que até exageram, né? E até se aproveitam da boa fé, da boa vontade das pessoas. E eles prometem que se a pessoa der, Deus dará muito mais. Eu digo para você que a palavra de Deus, ela nos ensina e ela nos fala que nós devemos dar, porque Deus já nos deu. É porque já recebemos, por isso que nós devemos dar. Então, eu e você somos chamados por Deus para fazermos dele nosso sócio, fazermos de Deus o nosso sócio. E quando damos, devemos dar com alegria. Lembre-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura também colherá farta. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, Deus nos chama para darmos com alegria. Deus nos chama para entregarmos, para devolvermos para Ele o que pertence a Ele, porque Ele já nos deu. Então, por isso, nós damos, confiando que o Senhor proverá aquilo que nós necessitamos. Então, vamos relembrar aqui. Nós devemos ser administradores fiéis dos bens de Deus. Devemos fazer de Deus nosso sócio. Devemos dar com alegria. Tudo pertence a Deus. Ele criou todas as coisas. Nós pertencemos a Deus. Fomos criados para a glória, para a honra de Deus. E Ele nos colocou neste mundo e nos deu a responsabilidade de administrar as coisas. Classificamos as bênçãos dadas por Deus em 4 grupos: o tempo, o corpo, as habilidades e os talentos, os bens materiais, né? Quando estudamos sobre o sábado, nós vimos que esse é o período de tempo que pertence a Deus. Ele disse: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Da mesma forma, Deus nos diz que de todos os bens materiais que Ele concede, a 10ª parte pertence a Ele. Assim, eu e você somos chamados por Deus para sermos fiéis, reconhecermos que tudo vem dele, do Senhor,
e entregarmos tudo para Ele, tudo aquilo que pertence a Ele. Nesse momento eu convido você a tomar uma decisão. Você reconhece que tudo pertence a Deus. Inclusive você, eu também sou do Senhor, você também é do Senhor. E você quer ser fiel a Deus por meio dos dízimos e das ofertas. E é seu propósito tudo de si em resposta a tudo de Deus por mim? Então, se você deseja reconhecer que tudo pertence a Deus, que a Ele pertencem todas as coisas e que Ele é quem o abençoa, e Ele pede para você e para mim 10%, o dízimo e as ofertas. Então é seu propósito dar tudo de si em resposta a tudo de Deus, por amor ao que o Senhor nos fez? Então, se você deseja, levante aí a sua mão e eu quero orar com você. E agora eu convido você a fechar os seus olhos e a orar e falar com Deus e dizer para Ele, o Senhor: Senhor, eu desejo entregar a Ti todo o meu coração. Eu desejo, Senhor, devolver os dízimos e dar as ofertas com alegria no meu coração, porque o Senhor já tem me dado, já tem provido o necessário. Ore, fale com Deus, faça seu compromisso com Deus, reafirme seu compromisso com Deus. E então, em seguida, eu estarei orando e nós estaremos assim encerrando esse momento de nosso estudo dessa noite. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos. Eterno, poderoso, maravilhoso Deus. Agora, Senhor, em que nos achegamos a Ti, nos achegamos em nome do Seu Filho, do Senhor Jesus. E Pai, nós estamos aqui na Sua presença, porque queremos reafirmar ou firmar um compromisso contigo. Então, você que está assistindo agora ou posteriormente, faça agora seu compromisso com Deus. Reafirme ou afirme seu compromisso com Ele, com o Senhor. Converse com Ele. Senhor, o Senhor ouviu a oração dos seus filhos. O Senhor ouviu a decisão de cada um expressa em palavras, afirmando ou reafirmando um compromisso assumido com o Senhor, um reconhecimento de que tudo vem de Ti, todas as coisas pertencem ao Senhor. E por isso seremos fiéis a Ti nos dízimos e nas ofertas. Pai, nós também queremos ser fiéis ao Senhor na guarda do sábado, no cuidado do nosso corpo, no uso dos nossos talentos. E também, Senhor, nós queremos rogar que a Sua